Gastei 120 euros com dados de celular que eu nem usei. Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís e hoje eu vou contar para vocês sobre dados de celular quando você sai da Alemanha e como evitar gastar 120 euros com dados que você nunca usou. Gente, eu tô pra contar essa história já faz muito tempo aqui no canal. Eu compartilhei com vocês lá no Insta há meses atrás, que foi quando eu fui pro Brasil. Eu fui pro Brasil em março e abril de 2023 e quando eu voltei, eu estava com uma continha de 120 euros de dados de celular. Nossa, mas é burra! Decidiu usar os dados do celular lá no Brasil? Não! Eu me informei antes, gente, Antes de ir pro Brasil, eu perguntei para as pessoas, para os brasileiros aqui, que moram aqui perto da minha cidade, e eu falei, gente, estou indo pro Brasil, como que vocês fazem com dados celular? Vocês usam roaming? Vocês, não usam roaming? Compram um chip novo lá? E a galera falou, não usa roaming, é caríssimo, compra um chip lá no Brasil. E foi o que eu fiz, né? Eu fui pro Brasil e eu comprei um chip apenas para usar lá, para evitar ter que pagar tudo isso de dados. Então, o que aconteceu? No fim foi o seguinte, gente, quando eu estava indo pro Brasil, foi de Düsseldorf para Frankfurt, tudo bem, estava dentro da Alemanha, tudo ótimo, maravilhoso. Saímos de Frankfurt, fomos para São Paulo e eu esqueci de desligar o dados móveis e o roaming antes de pousar no Brasil. Aí quando pousamos no Brasil, eu simplesmente liguei o meu celular, ou tirei do modo avião, né, enfim. E daí, sendo bem sincera, eu não prestei muita atenção, assim, quanto tempo que ficou até eu lembrar de tirar os dados do celular, enfim. Mas, pelo que eu vou contar depois, eu acho que eu já vou adiantar aqui que provavelmente não foi muito tempo até estourar os dados que eu poderia usar e chegar nesse limite. Porque daí eu recebi um SMS da minha coisa telefônica aqui falando: você atingiu o seu limite de 59,90 euros mensais com dados móveis. Sendo que eu não usei, gente. Tipo assim, não foi que eu realmente usei, entendeu? Eu só liguei o celular, sei lá, e os dados móveis ainda estavam ligados, né? Eu não fiquei tipo assim, nossa, vendo YouTube, vendo Instagram, sabe? Super na internet. Não, sabe? Foi um negócio bem assim, sem querer, até porque eu sabia desse negócio de ter que pagar muito caro e já tinha me informado pra, né, não usar. No aeroporto de São Paulo, inclusive, eu acho que eu peguei até mesmo o Wi-Fi do aeroporto pra não usar os dados móveis, mas enfim, não deu certo. E daí isso foi em março, né, gente? Eu fui em março e voltei em abril. Aí quando eu voltei em abril já estava esperta, né, gente? Porque eu pensei, pô, já gastei 60 euros, então vamos, né, assim, quando eu recebi essa mensagem eu já tirei os dados móveis e tirei o roaming também. E daí quando a gente estava voltando, a gente voltou por Zurique, que é lá na Suíça. E daí eu pensei, a Suíça, né, tá dentro da União Europeia, então na União Europeia tá tudo bem, né? A gente, quando, pelo menos na minha tarifa, quando eu saio da Europa, mas eu permaneço na União Europeia, é o mesmo custo de tarifa no celular, né, dos dados móveis. Então é como se eu estivesse na Alemanha ainda, como se eu estivesse em casa. E daí eu fui lá e, gente, sem brincadeira, eu acho que deu, sei lá, 2 minutos a partir do momento que eu liguei os dados móveis e eu já recebi um SMS falando: você está perto de atingir o seu limite de 59,90 euros do período de um mês. Porque daí já tinha virado o mês e já era abril. Então já tinha um novo limite para gastar. Aí, gente, essa foi a história. Então, assim, em resumo, eu gastei o máximo que dava para gastar. Felizmente tem um limite, né? Porque imagina se fosse sem limite, né? O tanto que eu teria gastado. Acho que nem existe essa possibilidade. Sei lá, já deve ter dado algum problema, né? Mas gastei uma vez o limite em São Paulo, sei lá, por bobeira mesmo, porque esqueci de desligar. E na Suíça, por burrice mesmo, porque eu não sabia que a Suíça não está mais dentro da União Europeia. Mais, nem sei se um dia esteve, né? Mas, enfim, a Suíça não está dentro da União Europeia, então a tarifa do celular que vale na União Europeia não vale na Suíça. Então, assim, agora eu aprendi com os tapas da vida, a aula de geografia, aprendi que Suíça não está na União Europeia. Nunca mais vou esquecer. E daí foi isso, né? Então, assim, gastei 120 euros e não tinha nem o que argumentar, porque esse tanto de tarifa que seria cobrado, esse tanto de valor monetário que seria cobrado, estava no meu contrato. Eu fui ler o meu contrato e estava escrito lá. Então, eu sabia. Teoricamente, eu tinha que saber, certo? Então, se eu não sei, o problema é meu. E isso está muito claro no contrato. Então, tive que pagar isso.
E aí resolvi fazer esse vídeo aqui para que vocês não caiam nessa mesma besteira que eu caí, gente. Então trouxe dicas importantíssimas para que vocês não gastem esses muitos dinheiros, gente, porque 120 euros é uma boa compra do mês, né? Assim, pelo menos de meio mês, né? Vamos dizer. Gente, outro motivo também de eu ter decidido trazer esse vídeo aqui no canal é porque eu compartilhei isso também lá no Insta, nos stories, e teve muita gente que veio falar comigo e falou assim: Eu caí na mesma desse negócio da Suíça, achei que a Suíça estava na União Europeia e eu também paguei horrores no negócio do celular porque eu liguei meus dados móveis lá. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, primeiríssima dica é, quando você for sair da União Europeia, ou quer dizer, você vai sair da Alemanha, né? Se você está na Alemanha, você vai sair e você vai para qualquer país, você procura se o país está na União Europeia, tá certo? É a primeira coisa. Na verdade, antes disso, é você ler o seu contrato, né? A primeira coisa mesmo é você ler o seu contrato e ver as condições tarifárias do seu contrato. Porque, veja bem, se no seu contrato fala que, sei lá, fora da Alemanha você já tem que pagar muito, aí tanto faz se vai ser União Europeia ou não, você vai ter que pagar muito. Mas acho muito difícil que essa opção aconteça, né? Eu acho que aqui, acho que o padrão deve ser que a tarifa do celular, que é válida na Alemanha ou em qualquer outro país da União Europeia, seja a mesma tarifa na União Europeia. Mas você só vai saber disso se você realmente ler o seu contrato e estiver ciente da sua tarifa. Então essa é a primeira dica mesmo. É um saco ler contrato? É um saco, mas leia, porque é melhor você ler o contrato do que pagar 120 euros mais tarde. Então, assim, mesmo que você saia, por exemplo, na Alemanha, né? Mesmo que você saia da Alemanha e permaneça na União Europeia, o que você usa do celular quando você vai usar dados móveis fora da Alemanha? Você está usando o roaming. Então, o que acontece é que os custos do roaming na União Europeia é, tipo, meio que o custo padrão da tarifa no seu país de que você mora, né? No meu caso, na Alemanha. Então, é isso que você tem que ver. Aonde que é o mesmo custo da sua tarifa mesmo e aonde que é mais caro. Aí tá, você viu que você está indo para um país que não, né, que é muito mais caro, não está incluso ali, não é o mesmo preço, né? O home não é o mesmo preço da sua tarifa normal e você pagaria muito mais caro. Então, o que você faz para evitar esse custo gigantesco que era, por exemplo, o meu caso? Eu sabia que seria mais caro, né, quando eu estava indo para o Brasil. A Suíça, tudo bem, isso foi problema geográfico meu. Mas o Brasil eu sabia que seria mais caro e mesmo assim foi cobrado de mim. Então, o que eu poderia ter feito para evitar isso? O que você pode fazer para evitar isso? Isso aqui também não é só meu, não é só dica minha. Eu perguntei lá no Instagram, fiz uma caixinha e a galera foi comentando, então eu trouxe aqui as principais respostas para vocês. A primeira tem muita gente que fala que já tira o chip. Tipo, total, tira o chip, não quero nem saber, não quero nem a mínima possibilidade de pegar qualquer dados móveis, já tira o chip total do aparelho, né, do celular mesmo, do aparelho de celular. Então essa é uma ultra dica, que tipo assim, daí não vão realmente pegar os seus dados móveis. Outra dica que você pode manter, né, você vai, tá, quero manter o meu chip lá, beleza, então mantenha o seu chip no aparelho, mas o que você tem que fazer é, antes de você tirar o seu aparelho lá do modo avião, enfim, antes de qualquer coisa, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar os dados móveis, aquela bolinha lá em cima, sabe? Normalmente tem Wi-Fi, tem os dados móveis. Beleza, você desliga os dados móveis. Mas não é só a bolinha dos dados móveis. Se você cancelar a bolinha dos dados móveis, mas não cancelar o roaming, ainda podem te cobrar. Então, você tem que fazer duas coisas. A primeira é tirar a bolinha dos dados móveis, beleza? E a segunda coisa é você ir lá nas opções, vai lá nas configurações e pesquisa roaming. E daí você tem que desligar a opção de roaming. Aí ele não vai puxar o roaming, certo? Então você tem que fazer essas duas coisas em conjunto, desligar os dados móveis e desligar a opção de roaming, beleza? E uma última opção que também foi comentado com a gente é, assim, gente, isso aqui eu vou falar, mas eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não fui atrás pra ver o quanto que isso ainda tá no mesmo preço, se ainda existe a opção, enfim, mas eu vou falar aqui, porque foi uma recomendação de uma pessoa que tem, mas que já tem há mais tempo, tá? Mas é um chip da Audi Talk, Audi, né? Em alemão, Audi.
O Audi é um mercado aqui na Alemanha e você pode simplesmente comprar o chip deles, que daí se chama Audi Talk. E essa opção que foi falado pra gente é o seguinte, é uma opção que você paga 150 euros no ano para um limite de até 100 GB de dados. Então, assim, se você não usa muito, né, seus dados, isso pode ser até uma opção, tipo, super para você ter, assim, meio que sempre, eu acho, sabe? Não apenas para você ir para fora, né, porque daí você, tipo, se for para você só ir para fora e pagar 150 euros nesse chip, daí compra outro chip no lugar onde você vai estar, né? Mas, assim, se você não consome tanto, né, se 100 GB é super necessário, né, mais do que necessário, do que você precisa para um ano, talvez seja interessante você gastar aí 150 euros no ano, que acaba sendo um pouquinho mais de 10 euros no mês, certo? E daí, quando você vai para fora, provavelmente esse limite de dados também está incluso no roaming. E daí, se extrapolou basicamente apenas aquele que você já pagou, né? Então, acho que você não pagaria mais. Mas, de novo, gente, a primeira dica que eu falei aqui, vai ler o contrato e os miudinhos e ver se é assim mesmo. Mas, enfim, quis trazer essa opção aqui porque foi o que falaram pra gente também, uma opção que talvez seja super válido. Assim, pra gente não compensa tanto, porque a gente usa muito mais do que esses 100 GB no ano, mas talvez pra você seja interessante. Bom, galera, então foi isso que quis trazer. Trouxe bem tardiamente, porque eu fui pro Brasil em março e abril ali, agora já estamos bem depois, né? Mas enfim, antes tarde do que nunca, né, gente? Agora vocês têm esse ouro nas mãos aqui pra vocês não ter que gastar com isso, porque eu fiquei muito brava quando eu vi esse gasto, gente. Muito brava. Ah, outra coisa importante, peraí. Thaís, gastei 120 euros porque eu tinha esse limite mensal de 60 euros, certo? Então, o meu limite mensal é 60 euros. O limite do Giovanni mensal é muito diferente, o plano dele é diferente, os nossos planos não são o mesmo. Eu tenho de uma companhia telefônica, ele tem de outra companhia telefônica, e a dele é a Vodafone, gente, e a dele, felizmente, o máximo que ele pagou foi 6 euros no mês. Então, assim, que inveja, né? Que inveja. Porque, imagina, né? Se a dele também fosse 60, gente, a gente ia ter pagado 240 euros. Ai, gente, absurdo. Então, assim, gostaria muito de que o meu plano fosse igual ao dele, por exemplo, que é apenas 6. Eu lembro que daí, quando eu tive isso, eu fui no meu contrato, fui no contrato dele, no dele realmente estava escrito que era 6 euros e no meu estava escrito que era 60 euros. Então, dependendo da sua companhia, da sua tarifa, né, do seu contrato, isso vai mudar bastante, né? Talvez seja até mais do que eu tive que pagar, por exemplo, ou talvez seja bem menos, por exemplo, o que o Giovanni tem. Então, por isso que a primeiríssima coisa, muito importante, é você ler o seu contrato e saber que pode ser um valor hiper exorbitante ou um valor ok, né, gente? 6 euros, tipo, perto de 120, perto de 60, né? 10 vezes a menos, né, gente? Assim, bem menos. Bom, galera, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo e que vocês não gastem milhões de reais ou euros ou qualquer moeda que seja com dados de celular. Isso serve não apenas para quem mora na Alemanha, mas para qualquer pessoa que mora em qualquer lugar do mundo. Então, se vocês gostaram, já dá o joinha aí, comenta aqui embaixo. Conhece alguém que está indo viajar? Já manda este vídeo. Se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo e a gente se vê. Um beijo, tchau, tchau.